Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 609. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Carissa Vieira. Oiê! Nossa, já faz um tempo eu acho que eu não apareço aqui, né? Estou animada pra falar desse filme. Do jeito que eu gosto de política. Nossa, tô super feliz. Já imaginando o quanto serei xingada após episódio, será? Mas já tô acostumada, né? Não vai. Aqui eu acho que a gente tá tudo meio na mesma vibe, viu? Eu tô achando, não é por nada não. Mas também demorou pra você voltar porque você tirou aqueles 6 meses de férias, não foi, cara? Que sonho. Que sonho. Olha, se os dias que eu tirei já fizeram a diferença que fizeram, e assim, a quantidade de amigo que chegou pra mim pra dizer assim, fiquei tão feliz que você entrou de férias, eu disse, tava tão óbvio assim que eu tava presa. Vanessa tava um pouco cansada. Nossa. Então assim, a situação tava um pouco crítica, então imagina, 6 meses, que sonho. Por 2 vezes eu entrei assim, falei assim, vou chamar a Carissa. A hora que eu apertei no seu WhatsApp e vi uma fotinha assim, em férias, eu falei, não vou nem mandar mensagem mais. Eu quero ali que ela fique em paz. Amigo bom é esse, entendeu? Amigo bom é esse, porque teve gente que não teve noção e me mandou mensagem, eu precisei postar foto no status. Pois é. No meio da praia, dizendo assim, se for de trabalho, por favor, não incomodar. Já avisei antes. Aí depois você é chata. Pois é, mas é isso, tem que falar mesmo, tem jeito. Nós temos aqui também o querido Cláudio Gabriel, que não está de férias, né, Cláudio? Ainda não. Em agosto estaria, ó. Aí. Mas também tem um tempinho que eu não venho aqui, né, Rafa? Mas também, assim, culpa nem é sua. Você chegou a me convidar uma vez e eu tive um problema e acabei não participando. Mas sempre bom estar aqui de volta. Maravilha. E o Cláudio, quando eu chamei o Cláudio, eu falei, Cláudio, vamos falar sobre esse filme, né, documentário e tudo mais. Ele já falou assim, já vou te dar a letra do que eu achei, porque pra você ver se encaixa aí. Eu falei, não tem problema. Já veio com o spoiler alert já, da opinião. Sensacional. E temos aqui uma estreia muito aguardada aqui, que é da Natália Bocanera, está aqui com a gente. Oiê, tudo bem? Finalmente, né, Rafa? Finalmente, fiquei muito feliz que deu certo, Nath. A gente negociou por muitos dias e meses de conversa e desmarca e finalmente eu tô muito feliz de estar aqui contigo. Pois é. Não, e a gente tava falando de férias, a Nath é uma que esse ano, assim, tá numa doideira de festival e não sei o que, então nunca encaixava uma data. E aí a Nath, eu falei, não, vou continuar insistindo aqui até dar certo, mas também, né, Nath, tá com um movimento alto de coisas aí, né? Produzindo, cobrindo. Eu não conheço férias já faz um tempo, não sei o que é isso. Já faz bem uns 3 anos, assim. Eu só paro quando o fórum para, né? Que advogado só para nessas condições e mesmo assim não dá pra parar, porque o cinema demanda também. E é isso, faz parte. Mas venho numa doideira atrás da outra. Desde janeiro, praticamente um festival por mês. Só julho que eu tô sem festival nenhum, mas ainda assim a doideira continua, a gente não consegue compreender o que acontece. Nossa, nem fale. Que felicidade, tô muito feliz de ter vocês aqui, é um Dream Team aqui que eu tenho, então tô muito feliz da gente poder conversar e a gente tá aqui reunido justamente para falar de um dos documentários, né, mais debatidos do momento aí, que é Apocalipse nos Trópicos, o mais recente trabalho aí da aclamada cineasta brasileira, a Petra Costa, conhecida aí por seus filmes anteriores, né, principalmente o Democracia em Vertigem, que foi, né, tava ali indicado ao Oscar e tudo mais, e aqui a Petra, ela propõe um olhar, né, sobre o crescimento e a influência, né, do campo evangélico na política brasileira, um fenômeno que viu a bancada evangélica crescer exponencialmente aí no Congresso Nacional, passando de 50 parlamentares em 2002 para 152 e hoje representando aí mais de 1/4 da população brasileira. E o filme tem gerado reações diversas, né? Enquanto alguns o veem como um trabalho inquisitivo, né, honesto e visualmente também poderoso, crucial aí para entender a intersecção, né, entre religião e política no país, outros criticam por ser
simplista demais, raso e excessivamente didático, assim, ignorando nuances e disputas internas, né, no campo evangélico e falhando em oferecer aí novas perspectivas para o público que já está familiarizado com o tema. Por isso, hoje eu, a Carissa, Cláudio, Natália, estamos aqui para bater esse papo, né, sobre Apocalipse nos Trópicos e vamos discutir aí essas questões, explorar os pontos levantados pelo filme e as críticas, né, que o cercam. E por isso, se você não viu o filme, vai na Netflix, ele tá lá disponível para qualquer um ir lá assistir. E se você quiser continuar aqui com a gente, siga por sua conta e risco, porque vamos dar spoiler. Então fica o aviso aí. E é isso, vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Antes de filmar aqueles pastores em Brasília, eu sabia pouco sobre a fé evangélica. Eu só sabia que em qualquer cidade do Brasil, onde não tem hospitais, nem ruas pavimentadas, tem sempre uma igreja evangélica, oferecendo serviços sociais, um senso de comunidade e um sentido para a vida. Na tua casa e você estava chorando muito, e se lamentando ao Senhor, falando para Deus que todo lugar que você bate, procurando um emprego e dá um currículo, as pessoas te animam, te chamam para entrevista, mas a Chegava na Netflix no dia 3 de julho de 2025 o documentário Apocalipse nos Trópicos, filme dirigido aí por Petra Costa, né? Petra, que fez em 2012 Helena, fez em 2015 Olmo e a Gaivota, fez também em 2019 Democracia em Vertigem, que foi o documentário que a gente comentou no começo do podcast, né? Que foi um documentário indicado ao Oscar. O filme ele é escrito pela Petra, mas conta também com a participação aí da Alessandra Orofino, do David Barker, do Nils Bangerder e da Tina Bass. A produção é da Petra Costa e da Alessandra Orofino, mas a produção executiva, né, que é a parte ali mais estratégica, né, de gestão financeira, captação e garantia de recursos financeiros ali necessários, a produção executiva tem 27 nomes, inclusive entre eles a do Brad Pitt, né, que acabou entrando lá com a Plan B, que é a produtora dele, e enfim, e ele tá ali envolvido de alguma forma nesse filme aí da Petra Costa. Em Apocalipse nos Trópicos, nós somos convidados aí a investigar a crescente influência, né, do campo evangélico na política brasileira e a sua relação com a ascensão do bolsonarismo e da extrema-direita. E lançado na Netflix, o filme tem como figura central o pastor Silas Malafaia e aborda ali, né, conceitos como a teologia do domínio, que prega, né, a conquista do poder para moldar o Estado segundo preceitos bíblicos. Na música, nós temos o Rodrigo Leão, que já tinha trabalhado com a Petra lá em Democracia em Vertigem, mas ele já fez uma série, né, de séries, de ficção, de longas metragens, curtas, enfim, é um compositor aí super experiente. Nós temos também como diretores, né, de fotografia o João Atala, o Murilo Salazar e o Pedro Urano, né, aquela galera que tá ali operando câmera, que tá, né, no meio ali da multidão filmando também e tal, então essa galera que tá junto com ela. E no som, nós temos uma equipe aí com mais de, enfim, 14 pessoas ali, entre mixagem, produção de efeitos sonoros e tudo mais, então tem uma galera ali. E no elenco, né, a gente pode dizer os nomes de quem nós já conhecemos e que aparece aí no documentário. A própria Petra Costa, né, aparece, ela tá lá no meio do documentário, mas nós vamos ver também o Jair Bolsonaro, o Lula, Michele Bolsonaro, o Silas Malafaia, Sóstenes Cavalcante, né, o Cabo Daciolo, entre outras figuras públicas aí que acabaram ficando, né, muito fortes justamente por conta dessa ascensão evangélica aí na política brasileira. Bom, para a gente começar a discutir o filme, eu queria saber qual que foi a principal impressão de vocês aí ao assistir o filme, assim. Eu assisti ele super recentemente e eu queria saber, assim, vocês sentem que ele, ao focar, né, na figura do Silas Malafaia e na relação entre fé e poder, ele consegue de fato oferecer uma nova e aprofundada perspectiva, né, sobre essa complexa ascensão aí do campo evangélico na política brasileira, ou ele escorrega, assim, ele acaba realmente sendo simplista, didático, ele não vai muito além, né, do que o público já está sendo informado. Como é que vocês
viram o filme, assim? Qual foi a impressão de vocês assistindo o filme? Então, eu acho que o filme muita gente criticou várias coisas e, assim, eu acho que ele é um filme importante. Mas eu tenho um problema seríssimo e que vai soar até contraditório pensando que eu sou uma pessoa de esquerda, que não concordo com a ideia de uma bancada evangélica, porque eu acho que o nosso Estado é laico e se ele é laico, a gente não deveria ter, para começo de conversa, nenhum tipo de bancada religiosa. Mas a realidade é que a gente vê uma ascensão evangélica em vários âmbitos, na verdade, e o âmbito político é muito forte. E eu acho que o filme, a proposta dele é interessante, porque eu acho que a gente tem que tratar com a ideia de que, assim, não adianta só a gente ficar criticando que existe uma bancada evangélica, que existe uma manipulação da massa a partir da lógica desses políticos que saíram de dentro de algumas igrejas, e se a gente for prestar bastante atenção, a maioria saiu de determinadas denominações evangélicas. É justamente pelo filme não se aprofundar nas coisas. E uma coisa que eu acho curiosa é que a Petra, ela diz que ela não tem nenhum tipo de conhecimento, contato com esse universo. Ela vai ler a Bíblia a primeira vez no documentário, né, cara? Ela fala isso. Exato. E se você não tem esse conhecimento, a gente deveria, inclusive, ela, no caso, que é a diretora do filme, partir do pressuposto que o público também não tem contato com esse universo. Então, se ele não tem contato, pode ser que muita gente tenha, mas ela tá fazendo aquele filme pra... Ela até fala que tá... Acho que tem um momento que ela diz que ela tá pregando pra convertido, não sei, enfim. Tá falando assim. E se fala muito sobre os filmes dela com relação a isso, né? De que ela faz filme pra pessoas de esquerda. E eu acho meio absurdo que as pessoas ainda tratam documentário como se documentário fosse algo que não tem recorte. Todo documentário tem um recorte, todo filme tem um viés. Então isso não é necessariamente um problema. Mas pra mim, ela tinha que partir disso, assim. Eu tô fazendo esse filme pra analisar isso aqui e talvez falar com várias pessoas que não conhecem o universo evangélico. E por mais interessante, porque eu acho curiosíssimo que ela consiga que o Malafaia diga tantas coisas que eu fico assim, como ele disse tudo isso pra uma pessoa assumidamente de esquerda? Como ele se permitiu dizer esse bando de atrocidades? E se sentir tão confortável pra falar e expor o que ele expõe. Mas eu acho que ela não se aprofunda no que de fato é a realidade evangélica dentro do Brasil, sabe? E ela vai muito além do Congresso. E aí ela tem uma mulher com uma filha, que falam, inclusive, que gostam de Lula, mas que não vão votar... A mulher não vai votar em Lula, é a filha que faz ela dizer, porque na igreja, né, Lula não era o ideal. Eu acho que ela tinha que ter aprofundado mais, não necessariamente nessas duas figuras, mas, assim, o que é a religião para as pessoas, sabe? Por que que as pessoas, elas são tão capazes de ir contra algo que elas querem na hora de votar, porque o pastor, o diácono, alguém da igreja falou. E aí eu sinto que o filme, ele tem, de fato, essa falta de conhecimento e de conexão com o universo evangélico. E aí me incomoda, porque se a proposta do filme é entender por que essa ascensão, a gente, de fato, não entende. Porque, sério, se a gente não entende por que o povo vota nessas pessoas, a gente não entendeu nada. Porque não é... Como é que as pessoas podem ser tão manipuladas? Simplesmente porque elas são... Desculpa dizer isso, mas... Porque elas são burras? Não é por isso, sabe? Quantas pessoas eu mesma conheci que, enfim, sempre foram extremamente educadas, cultas, e que hoje eram contra o Silas Malafaia. E hoje são exatamente as pessoas que defendem ele e a bancada evangélica. Então, entender o que acontece no Congresso é importante, mas entender como, de fato, essas pessoas chegaram aí faz a diferença. Porque existe um trabalho de base, que inclusive é isso, a esquerda tem muitos problemas porque não faz esse trabalho de base com o povo. Às vezes, o povo que está em diversos lugares e que vai para a igreja. E se antes esse fenômeno de, são as pessoas mais pobres que são evangélicas,
não é mais o que a gente tá vendo o tempo todo, porque o que mais tem é influenciador que já nasceu rico, do agro e enfim, que agora tá falando o tempo todo de Deus, Cristo e enfim. Sim. Sabe? Então eu acho que o filme peca porque ele é extremamente superficial. Eu não acho que ele é de todo ruim, não. Eu não acho ele ruim, inclusive. Eu só acho que ele é superficial e não, tenta, mas não consegue se aprofundar no que é a premissa básica dele, que é entender de fato a ascensão evangélica no Brasil e por que ela hoje é tão forte. A gente vai ter eleição, né? Teremos eleições no ano que vem e assim, é pra se preocupar. Até emendando um pouco no que você falou, Carissa, eu acho que tem um ponto que me incomoda ainda mais do que necessariamente essa questão da superficialidade, que é o ponto de que, tipo assim, beleza, ela tem essa tese, porque eu acho que esse cinema da Petra Costa é um cinema que busca, é como se ela estivesse explorando essa visão dela sobre um assunto, né? É mais ou menos nesse caminho, a gente olhando tudo pelos olhos dela. E dá pra entender a tese que ela propõe no filme. O que me incomoda é o fato de que essa tese é simplesmente, ela já tá respondida no primeiro segundo, sabe? A Petra Costa chega pra filmar respondendo tudo que ela se propõe a discutir no filme. Então, o filme meio que me incomoda muito como ele vai girando em círculos e, assim, essa própria discussão dele se torna meio ridícula, porque até que ponto isso realmente tá discutindo alguma coisa? Ou até que ponto você só tá querendo reforçar um ponto do seu argumento? Parece que o tempo todo ela tá filmando em torno de explorar um certo... até puxando o que você até falou antes, né, Carissa? Essa ideia de, tipo assim, nossa, como essas pessoas são burras. Parece muito que a Petra Costa tá falando isso indiretamente, sabe? O tempo todo, pra mim, ela gritava isso. Nossa, como tem gente burra que é evangélica, enfim. Me parecia o tempo todo isso. Me incomodava muito, assim, de que não existia nenhuma perspectiva de entendimento sobre o assunto. Era tudo uma superficialidade do que ela já imaginava quando ela começou a filmar e que ela coloca aquilo ali até o final. E além disso... Exatamente. É uma coisa que eu acho até uma ideia muito interessante de explorar o Silas Malafaia como essa figura condutora, né, vamos dizer assim, dessa trama, do que ela vai discutir. Eu acho que isso até é uma coisa que você abre possibilidades, porque é uma figura realmente que viveu essa transição toda, né, desse universo evangélico enquanto uma religião menos, vamos dizer, entre aspas aqui, tá, pop, dentro do universo brasileiro, e que se tornou esse grande marco e discussão atual dentro do mundo da política e da própria sociedade, né? Mas, ao mesmo tempo, essa figura do Malafaia, ela é uma figura o tempo todo risível, sabe? E, assim, de certa forma, é por ele e, por outra forma, é como, novamente, a Petra Costa está colocando a visão dela de que, olha como ele é burro. E, assim, pra mim o filme... Assim, eu assisti ele no Festival do Rio do ano passado. Não consegui rever completo pra esse podcast, mas já vi boa parte dele. E assim, o filme me irritou ainda mais nessa revisão. Porque assim, é muito... E olha que eu gosto até do cinema da Petra, vou até falar depois um pouco mais disso, mas parece um filme que é muito deslocado da própria realidade que ela tá pensando, sabe? Enquanto Sim. ideia de cinema. Eu não tô nem falando aqui de visão política e tudo mais. Enquanto ideia de cinema, parece que ela não entende o que ela quer e ela o tempo todo desmente ela mesma. A imprensa disse o avião que eu comprei de 12 milhões de dólares. Avião custou 1 milhão e 400 mil dólares e hoje vale uns 800 mil. Que avião cai de preço. Qual que vai ser a pauta hoje com o presidente? Vamos bater papo. Conversar. É que ele gosta de conversar comigo também. Porque eu também sou franco para falar com ele. Eu não vou em reunião com o presidente para puxar saco. Eu até acho, Nath, não sei se você concorda com isso, mas assim, como eu falei, né, eu assisti o filme agora, que saiu na Netflix e tal, e quando acabou o filme, a minha percepção foi que ela quis abordar tanta coisa ali que faltou um fio condutor, sabe? E parecia até que a ideia de que não, eu vou explorar esse assunto, né, da ascensão evangélica dentro da política brasileira e tudo mais, mas aí no meio do documentário tinha umas coisas que ela, sabe, ela começava a mergulhar assim e parecia que esse lance dessa visão evangélica ficava meio de lado e tal, e aí quando terminou fiquei assim, caraca, não consegui captar
captar a mensagem, Petra? Então, Rafa, eu assisti 2 vezes, né? A primeira vez eu vi com a Carissa, inclusive, na Mostra São Paulo, a primeira vez no ano passado, em outubro. E eu revi agora no fim de semana pro podcast. E eu tive sensações diferentes, assim. Da primeira vez, talvez por a gente estar com tentativa de golpe muito fresca, enfim, eu senti uma preocupação muito grande, assim, principalmente com a forma como ela traz o Silas Malafaia. Eu até discordo do Cláudio no sentido de que ela pinta ali uma figura meio burra, porque eu acho que é o contrário. Talvez a gente olhe para ele com um olhar enviesado, porque nós somos pessoas, eu tô presumindo, tá? Que todo mundo aqui é de esquerda. Sim, e a gente é enviesado a assistir esse cara e entendê-lo como uma pessoa burra, como uma pessoa que não vai influenciar pessoas como nós, pessoas da nossa bolha. Mas eu me coloco no lugar dessa legião de pessoas que o seguem. Ele não é uma pessoa risível na minha perspectiva. Pelo contrário, eu acho que ela se aproxima tanto dele no documentário que ela chega a torná-lo ainda mais carismático do que ele é. E não dá pra negar que ele não é. Porque com essa inflamação dele toda, esse jeitão dele de ser direto e não sei o quê, ele consegue formar essa legião de pessoas fidelizadas. E quando ela entra na casa dele, toma café com ele, você vê lá, você se aproxima da mesa de jantar da esposa, da neta, da família, dele xingando no trânsito, dele no jatinho, eu acho que é um tanto perigoso pra gente, de repente, até dar um tiro no pé com esse documentário, disso sair pela culatra, no sentido de tornar ele uma figura mais atrativa do que ela pretende que seja. Porque eu acho que o nosso olhar é modulado de uma forma que a gente não consegue compreender como ele tem tantos seguidores, mas eu acho que ela dá um certo palanque para ele, para quem já o segue, enfim, para quem eventualmente seja adepto a tudo isso que ele prega, né? Então eu acho um tanto perigoso esse viés dela e eu acho que o grande problema desse filme, até por essa falta de fio que eu concordo que ele tem, é de começar de uma forma e até de uma forma interessante, né, de levantar essa dúvida, fazer essa investigação, começa pelo fato da Petra ser uma pessoa muito dissociada da realidade que ela quer mostrar. A pessoa já dizer, isso me incomodou um tanto, eu acho que eu até comentei com a Carissa no meio do filme sobre isso, porque a gente costuma falar muito durante os filmes, comentar. E... Não tô mentindo, Carissa? Não. Eu falei, cara, ela acabou de dizer que ela entende de Revolução Russa e ela nunca pegou uma Bíblia. Então, assim, que pessoa no Brasil vive essa realidade de ser aprofundada em Revolução Russa e nunca ter tido contato com uma igreja evangélica, com uma cultura cristã. Isso é muito dissociado da realidade brasileira. Então, eu acho que ela já parte de um lugar de um espaço que ela não pertence e que ela vai querer explorar. Eu acho legal que ela reconhece isso, que ela vai ser honesta de que ela é distante dessa realidade, mas não passa disso, né? A investigação fica ali e daí eu penso que ela tem muito material para mostrar desses danos que ela filmou próximos do Bolsonaro, enfim, os lugares que ela conseguiu acessar, e ela achou um jeito ali de enfiar tudo com esse fio meio fraco, meio enfraquecido da suposta ascensão teocrática aí do governo. Eu concordo contigo, assim, eu acho até que essa figura do Malafaia, ele fica muito, né, evidente, talvez ele seja o personagem principal, né, eu não sei se vocês viram, mas depois que o filme saiu e tudo, o Malafaia deu um chilique, né, criticando o filme e tal, enfim. E eu acho que todas as vezes que a gente vê o Malafaia irritado é bom pra gente, pro Brasil. Né? Assim, exatamente. Eu vi isso aí também. Então, e aí eu acho que ela extrai algumas coisas, que isso é uma característica da Petra, e ela é muito talentosa nisso, que ela consegue extrair uns depoimentos, umas falas e tal, que ela é muito boa nisso, assim, né? E a Ká até falou no começo aqui, como que ela conseguiu fazer o Silas falar tudo que ele falou ali e tal, que a gente fica horrorizado. E eu achei algumas coisas interessantes, por exemplo,
quando ela fala da teologia do domínio, né, que também é conhecida como a conquista dos 7 montes, que é uma ideologia estratégica e política, né, que sustenta a crença de que os cristãos, né, têm a missão de conquistar o poder e moldar o Estado segundo os preceitos da Bíblia. E aí o documentário explora como que essa teologia influencia diversas lideranças evangélicas no país que buscam justamente dominar as esferas do poder, que são as tais 7 montanhas. E essas 7 montanhas incluem a família, as artes, as finanças e a política, né, com o objetivo justamente de tomar o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, quando a gente começa a entender um pouco disso, assim, quando ela entra dentro disso, eu acho muito interessante quando ela vai falar lá, né, que essa teologia foi inicialmente desenvolvida nos Estados Unidos e que daí teve aquele movimento dos americanos, né, principalmente ali a força dos Estados Unidos no pós-guerra civil, né, que começa a vir para cá com uma desculpa de dar aula de inglês para as pessoas, mas na verdade ela queria trazer essa teologia e tudo mais. Então, quando ela explora isso assim, aí você começa a entender um pouco mais que é realmente um plano, existe um projeto ali por trás que está sendo construído com o tempo, assim. Mas eu acho que às vezes ela se perde, primeiro, numa ordem cronológica. Tem horas ali que, tipo, ela tava falando do Bolsonaro fugindo, aí depois fala do Lula sendo solto, e aí, sabe, às vezes aí entra Covid, tem no meio do documentário, assim, que você fica meio perdido de tanta coisa, assim, porque, putz, tem a pandemia, aí o Bolsonaro foi embora, aí tem o 8 de janeiro também, que também é uma coisa que fica, sabe, passa muito rápido, assim, e tal. Então tem esses pontos que ela, às vezes, tenta conectar, porque a gente tem que ser realista, né? A quantidade de coisa que aconteceu no Brasil nos últimos 5 anos, 6 anos é surreal, assim. Mas eu acho que aí que ela acaba, né, se confundindo ali, não sei, isso torna a coisa fica muito simples ali, porque ela passa por tudo de uma forma muito rápida, assim, sabe? Não sei se vocês sentiram isso também. Ô Rafa, eu acho que não sei se vocês concordam, assim, mas eu acho que é uma coisa que, dentro disso que você comentou, eu sinto um pouco que o filme meio que ele vira refém um pouco também do Democracia em Vertigem, sabe? Parece que tá querendo quase fazer uma continuação, como se tivesse visto Democracia em Vertigem, e que aquilo realmente tem esses ecos, mas ao mesmo tempo ela não... Tipo assim, ela faz isso tudo como se fosse um resumo de início de episódio de série, sabe? É verdade. Eu acho que você fica muito estranho, assim. É verdade, eu concordo com isso, eu tenho essa sensação também. A própria Petra, depois falando sobre o documentário, ela falou que o documentário é uma carta de amor à democracia, né? Ela queria justamente mostrar que a democracia precisa ir além justamente dessas questões religiosas, assim. Mas não sei, meninas, vocês sentem isso também? Que é quase que uma continuação, assim, de Democracia em Vertigem? Eu concordo, e você comentou, né, quando ela parte para esse estudo que ela faz, né, dessa tese das 7 montanhas e de como que isso vai acabar permeando como ideologia. Eu gosto quando ela se aprofunda nisso, mas isso é uma parcela muito pequena do filme, né? É o que tem de mais poético, até ela faz esse paralelo com várias pinturas, né? Que causam ali certo incômodo, você fica até um pouco assustado com algumas coisas, né? São imagens muito marcantes, mas é muito pouco, assim, você vê o esforço que ela teve ali, partindo como uma pessoa de que não tinha conhecimento nenhum sobre o assunto, um esforço de aprofundamento, mas ao mesmo tempo é isso, ela tenta ali do meio pro fim do filme contextualizar os últimos, 10 anos quase de Brasil muito rapidamente e ligar isso de alguma forma com essa ascensão teocrática e acaba soando muito bagunçado. Eu acho que realmente é excesso de material que ela precisou, que ela quis ali inserir, e realmente deve ter um material vasto e muito rico do que ela conseguiu, dos lugares que ela conseguiu acessar, que a gente fica impressionada mesmo como que ela entrou nesses lugares, né? Como que ela conseguiu fazer essas imagens e extrair tanta coisa de tanta gente. Mas isso fica
É quase como se fossem 2 filmes. Talvez ali dividir, não sei, né? A gente sai do filme com a sensação realmente de estar vendo uma parte 2. E essa parte 2 do que seria o Democracia em Vertigem é a parte mais maçante. Essa segunda vez que eu assisti, eu não vi a hora de terminar, sinceramente. Assim, você já fica de saco cheio, já conhece essa história. Por mais que seja importante lembrar de tudo, enfim, é muito fresco, né? É muito recente, é uma dor que ainda incomoda, então ela acaba se bagunçando e eu acho que pra mim são 2 filmes muito distintos. Concordo plenamente, assim. É isso, sabe? Eu sinto que ela queria ter essa continuação, mas a partir de uma outra ótica. Mas é isso, um pouco relacionando até com o que o Rafa falou antes, me soa como se ela se perdesse no meio do caminho. Tem informação demais também, sabe? Ela fica tentando unir as coisas e eu acho que nem tudo casa, sabe? Sabe quando a pessoa quer falar de muita coisa e aí acaba não falando profundamente de nada, porque eu sinto que o último trecho, assim, é extremamente problemático, porque ela coloca toda aquela coisa da eleição e eu acho que ela tira a força do que ela construiu até ali. E pra piorar, é isso, sabe? Faz uma ligação muito grande com o filme anterior, sem necessidade, sabe? Porque ela deveria... O tempo que ela passa falando da eleição de Lula, ela poderia estar até falando da eleição, mas usando a questão da religião com mais força, sabe? Se aprofundando nas questões relacionadas à religião. Mas é isso, assim... Eu acho que teria sido mais interessante se ela focasse mesmo no universo evangélico, se aprofundasse nisso, ao invés de tentar fazer essa conexão com esse filme que ela já fez, sabe? Já foi feito. A memória mal digerida da nossa ditadura militar permite que Bolsonaro fale nas entrelinhas. Nunca os tanques passaram pela esplanada dos ministérios desde a redemocratização. E todos entenderam o que ele queria dizer. Que as Forças Armadas poderiam intervir a seu favor. Ou melhor, se insurgir contra a Suprema Corte, se o povo se engajasse no golpe. Tem aquele momento, né, que a gente vê o Lula passando um café e tal, e daí ela pergunta pra ele, né, você vai pedir voto nas igrejas e tudo mais, e ele fala que não, e papapá, mas é o Lula quem dá uma definição mais clara de por que essa ideia dos evangélicos, né, o conceito dos evangélicos cresceu tanto, né, em meio à política, porque a resposta é simples, a resposta que eles dão é simples, assim. E eu acho que essa definição da maneira... Porque o Lula, ele vai comparando. Ele fala assim, não, se você for perguntar, a pessoa chega com problema, pergunta pro político. Aí o político vai falar, tem que fazer um projeto de lei pra melhorar, pra diminuir o desemprego, não sei o quê. Aí você chega pro cristão, aí o cara vai falar que tem que rezar 3 Ave Maria, não sei o quê, pra você conseguir seu emprego e tal. E quando você vai na igreja evangélica, eles chegam lá e eles falam, o culpado é o diabo e a solução é Cristo, acabou, não tem muita coisa assim. E essa maneira dele explicar, eu acho que deixa mais claro assim pra gente justamente essas visões, né, e justamente como que o evangélico ele vai tentando encontrar respostas e qual que são as ferramentas que ele entrega pro público dele. Então, eu acho que essa que é uma das respostas que o filme, né, propõe a trazer pra gente. Mas, de novo, é uma fala que o Lula dá ali no meio. Tem uma outra que eu acho muito boa também, que ela coloca um pastor evangelista falando lá em 1958, se eu não me engano e tal. Eu acho que vocês perceberam, né, que o filme ele é todo dividido em capítulos. E a Petra falou que a ideia de dividir em capítulos foi para emular uma Bíblia mesmo, né? Porque também a Bíblia é toda dividida em capítulos, então ela quis fazer essa brincadeira com o filme dividido em capítulos. E aí tem esse pastor evangelista que tá falando, e aí ele fala sobre essa convulsão social de busca por soluções e não sei o que e tal, em 1958. E aí ele fala assim, que existe um embate entre o cristianismo e o marxismo, porque Marx falou que os problemas da humanidade são problemas sociais. Então, se você resolve os problemas sociais, o homem
poderá ser feliz. Então ele fala que esse é o conceito, né? E aí você pode construir, isso segundo as palavras desse pastor, você pode construir uma utopia na Terra, né? Um paraíso na Terra a partir disso. E aí ele fala que Jesus fala outra coisa. Jesus não fala isso. O problema não é social. Não é injustiça social, né? Por pior que ela possa ser e tudo mais, não é esse o problema. Que a raiz do problema, segundo ele, é o próprio homem, assim. E chama pecado. Esse que é a discussão. Então veja, o filme ele traz às vezes soluções pra gente, tipo, ele dá algumas respostas que a gente fala, caraca, então é assim que eles veem, a gente que não Só convive, que não né? necessariamente é assim. Vamos lá, Pois deixa eu explicar aqui, porque eu fui criada dentro de uma igreja batista. Eu não faço parte. E hoje muita gente da minha família, que quando eu nasci faziam parte da igreja, não fazem mais. E é isso, eu venho de uma lógica de igreja batista tradicional e eu vi muito disso acontecer, vi acontecer muitas coisas durante a minha adolescência, inclusive coisas que me fazem me manter extremamente afastada dentro desse universo, mas é muito curioso ver como o discurso da maioria das pessoas, ele é simplesmente um discurso dissociado de uma realidade. Uhum. É óbvio, eu não entro nem em uma igreja há muitos anos. Mas muito do que se fala, do que se diz dentro de igrejas, não é realista ou dependendo da igreja que você está falando. E eu acho que essa é uma grande questão. As pessoas dentro do nosso país que não fazem parte de igrejas evangélicas, elas não têm noção de que existem inúmeras denominações. Se a gente for parar, inclusive, para analisar o catolicismo dentro do Brasil hoje, ele já tem várias variações. A gente tem muito mais quando a gente fala de igrejas evangélicas. Que já existia essa divisão quando a gente pensa, por exemplo, existem igrejas que vieram para o Brasil dos Estados Unidos, denominações no caso. Existem denominações que vieram da Inglaterra. Cada uma vai ter uma forma de existir, apesar de todas se pautarem em... E aí é onde entra a grande questão, em teoria, na Bíblia. Uhum. E a coisa mais absurda, quando a gente vai parar pra pensar hoje em dia, é que tudo que... E aí, assim, perdão pra qualquer pessoa evangélica que se sinta ofendida com o que eu vou dizer, ou que seja mais progressista e tenha problemas com o que eu vou dizer, mas é que muitas das igrejas hoje, o que fazem é extremamente distante do que seria a lógica da Bíblia. Então, quando você vai pensar e botar no filme trechos da Bíblia, e é preciso, inclusive, ter muito cuidado com o que se usa sobre a Bíblia. Porque a gente tem uma lógica de Velho Testamento e Novo Testamento. O que está no Novo Testamento não é necessariamente parecido com o que está no Velho. O Deus do Novo Testamento, ele não age da mesma maneira do Deus do Velho Testamento. Uhum. E quem não conhece a Bíblia, porque a gente diz, inclusive, que a gente é um país extremamente cristão, mas muita gente que se diz cristão nunca pegou a Bíblia para ler. E nem entende como aquilo se formou, por que a gente tem uma Bíblia católica e uma Bíblia evangélica. Assim, eu tive um período, antes de, inclusive, de eu sair da igreja, de muita curiosidade, e eu fui estudar estudar livros apócrifos, que são livros que não entram na Bíblia, e enfim, como é que o tempo, porque cada livro daquele foi escrito em uma época. Então, existem muitas nuances quando a gente fala da Bíblia. A Bíblia não é simplesmente um livro que uma pessoa escreveu e, enfim, são muitos livros que se tornaram um livro só. E muitos livros ficaram de fora dele. E aí a gente tá falando, inclusive, quando a Bíblia foi criada, existem interesses políticos para manter certos livros e tirarem outros. Uhum. E isso muita gente escuta e acha um absurdo, mas é verdade. Quando a gente vai pensar, quando teve a reunião para escolher quais eram os livros da Bíblia, existia toda uma questão. Importante pensar que a gente está falando, sabe, de coisas que a gente estuda quando está no colégio, Império Romano e coisas desse tipo, sabe? Sim. E que a gente não consegue nem pensar que faz parte da mesma época. Uhum. Então, o contexto histórico faz muita diferença pra gente entender os próprios livros da Bíblia e a escolha deles quando a gente fala de Velho Testamento e quando a gente fala de Novo. Só que quando vai pras igrejas, a coisa é um pouco mais complexa. Uhum. Muitas dessas igrejas estão tratando com gente que precisa de uma motivação pra viver. Ou, muitas vezes, pessoas que precisam comer. E quando a gente fala... Existem igrejas que dão formações inteiras para as pessoas. Imagina tu não ter nenhuma perspectiva de vida, e uma igreja chega ali e te vê primeiro e te dá comida.
te faz ter aula de um monte de coisa, te faz ter o mínimo de perspectiva. Essas pessoas veem aquele lugar como algo que mudou a vida delas. E se junto disso tudo, que é a comida, é a roupa, é um curso de inglês para quem não teria condições de pagar, a pessoa te diz que tudo isso tá vindo para você em nome de Jesus, por causa de Jesus, sabe? A pessoa vai seguir esse Jesus que estão falando de forma cega, às vezes. E aí, a gente tem várias igrejas que fazem isso. Algumas... eu tenho um problema muito grande. Eu não faço parte de igreja, mas eu tenho um problema muito grande com essa lógica de como se todas as igrejas fizessem apenas coisas ruins e o cristianismo em si, ele fosse o cristianismo pensando através de uma lógica evangélica. Mas a gente tem um problema seríssimo quando a gente pensa em igreja católica e vai pensar na história do nosso país e o que a Igreja Católica fez dentro do nosso país, sabe? A religião, originalmente, é para ser uma coisa, em teoria. Mas, na prática, a gente está falando de um bando de ser humano com interesses próprios e que usam tudo isso para os próprios interesses. E aí, assim, eu lembro que na época da eleição de 2022, eu vinha já de um processo do ano anterior de fazer curso, uma ONG que eu acabei trabalhando bem mais do que nesse curso. E eles faziam, como se posicionar politicamente na internet, e aí uma das aulas que a gente teve foi exatamente com um cara que ele hoje faz doutorado, eu acho que talvez ele já tenha terminado, e ele pesquisa exatamente a manipulação dentro das igrejas evangélicas. E ele saiu de uma comunidade no Rio de Janeiro, onde ele foi criado dentro de uma igreja evangélica, sabe? E a forma como ele falava era muito interessante, porque eu lembro dele, inclusive, dizer para todo mundo, se a gente já for com essa reatividade para as pessoas, sabe? Com esse pensamento já cheio de ideias pré-concebidas do que é a religião e de que todo mundo que tá ali é burro, ou sabe? Um monte de coisa. Sim. A gente nunca vai conseguir ter diálogo com as pessoas, sabe? Eu não acredito nessa lógica que as igrejas pregam, mas eu entendo por que tanta gente é tão cego. Sim. Porque às vezes é realmente uma forma de escapar de uma realidade que parece muito pior. Mas você sabe, Ká, que tem uma coisa que você tá falando que eu acho... Porque uma das críticas que foram feitas ao filme é que ele ignora algumas disputas dentro do próprio campo evangélico, né? E aí ele acaba construindo uma visão muito mais fatalista, né, desse campo religioso, e ele dá justamente ao Malafaia uma proporção muito maior do que de fato ele tem dentro do segmento. Essa é uma das críticas que o pessoal tem feito. A própria Petra, embora, né, tenha sido criticada pela superficialidade e tal, ela mencionou que ela filmou com muitos pastores que são mais simples, né, que tem a sua igreja num quintal, na garagem, né, da própria casa, e que estão fazendo um trabalho ali de base muito legal e tal. E ela também reconheceu que as igrejas evangélicas desempenham esse papel enorme de trabalho de baixo ali, né, na vida das pessoas, oferecendo justamente apoio médico, psicológico, espiritual, especialmente nesses momentos de crise, como foi o caso da pandemia. No entanto, a crítica, né, continua, ela permanece nesse ponto, assim, o documentário ele não consegue aprofundar justamente a ponto de mostrar a complexidade e essas múltiplas facetas desse universo religioso, né? E essas divisões internas, assim. Vocês concordam com isso, Nath e Cláudio, assim, que isso tudo que a Carissa falou é uma coisa, assim, a ser observada e que o documentário, por exemplo, acaba passando por isso sem dar a devida importância, por exemplo? Eu concordo, Rafa, e até você trouxe, puxando o que você disse, que o Lula dá uma resposta simples e genial pra gente entender esse contexto todo, e eu acho que ele dá duas respostas, né, porque depois que ele traz essa fala, ele diz que a grande falha do socialismo foi desconsiderar a religião, né, não inserir a religião como um fator importante da vida das pessoas. E é isso, a igreja ela vai desempenhar um papel social, principalmente nessas bases. Então, onde o Estado falha, vai haver igreja, vai haver ONGs, vai haver projetos diversos para atuar como substituto mesmo do Estado, né? Vai atuar ali fornecendo saúde,
há um engajamento muito grande dessas pessoas que frequentam a igreja, há o senso de comunidade que se forma, de pertencimento, de um ajudar o outro. Eu conheço várias pessoas que frequentam igrejas evangélicas e é justamente isso. Uma encontra na outra uma rede de apoio muito forte. É uma coisa muito impressionante, assim, até de nível de trabalho, de indicação, de você estar ali naquele núcleo e aquele núcleo te fornece tudo que você precisa como fundamento, como coisas básicas para uma sobrevivência mesmo. Então você vai encontrar uma indicação de trabalho, de médico, de uma assistência, você vai sair do status que de repente o Estado falho te colocou como uma base, você vai conseguir ascender de alguma forma. Então eu acho que o grande problema, como o Lula traz, né, não só do socialismo, mas aplicando também no documentário da Petra, é ignorar essa realidade da massa mesmo do Brasil, que tem como única alternativa de sobrevivência, às vezes, e de motivação de vida, como a Carissa trouxe, nas igrejas. E trazer uma imagem de pessoas que frequentam essas igrejas que, de repente, possa soar mais pejorativa ou negativa, é um tanto conhecer dessa realidade, né? Um tanto até desrespeitoso, se a gente for considerar que essa é a massa que é facilmente manipulada e que é também essa que o Lula tanto compreende, mas me parece que a esquerda tem muita dificuldade de acessar justamente por esse discurso de ridicularização dessas pessoas que frequentam, né? É uma linha muito complicada de se estudar. E eu acho que a Petra não consegue acessar isso. Lula também é de Deus, mas ele tem os valores dele. Qual é a fé do Lula? Ele é do candomblé. Ele não é católico? Não é católico. Presidente Lula? Católico? Nunca foi, né? Ali. Tem ele recebendo a espada de Xangô. Nós, como baiano, conhecemos essas coisas, né? Bote aí, presidente Lula recebendo a espada de Xangô. Antes de votar em Bolsonaro, eu tava pensando em votar nele. Quando eu vi isso, aí eu desisti. Um lado meio reflexivo, assim, filosófico, acho que do tema, acho que existe um fator também espacial, vamos dizer assim, em certo sentido também relevante, né? De como essa construção da força das igrejas evangélicas também tem muito a ver com espalhamento, vamos dizer assim, da população pelo Brasil, né? Ao longo dos últimos 50, 60 anos, que a gente parou de ser tão centrado em grandes metrópoles e se tornou um país muito mais abrangente. No sentido de mais abrangente, você tem pequenos núcleos de poder que ganham força muito mais do que necessariamente um grande núcleo de poder, né? Como a gente está mais acostumado. E eu acho que isso é um ponto também interessante. E, novamente, eu acho que o documentário ele traz num lado muito superficial e o que me incomoda sempre como a Petra vem com uma resposta totalmente pronta do que ela acha que aquilo se direciona, né? De como essa ideia de como, tipo assim, ela retrata a família, que eu acho que é um momento que poderia ser muito mais relevante ali pro filme, mas de uma forma também muito simplista, sabe? De como essa família ela parece que traz a família mais padrão dessa ideia que ela quer abordar, e não necessariamente uma ideia padronizada do que é uma família, ou a construção das igrejas evangélicas por esses núcleos familiares que acontecem dentro desse interno do Brasil, né? Vamos dizer assim. E aí o tempo todo, para mim, parece que o filme tá buscando reforçar esse aspecto, novamente, de que existe uma burrice que essas pessoas não têm noção, entendeu? Isso o tempo todo, assim, e essa nessa revisão, quase revisão, né? Vamos dizer assim, que eu fiz do filme, isso para mim me chocou ainda mais, porque parece que o filme, ele até se subestima, sabe? Na própria capacidade dele de ser um filme que vai gerar algum tipo de interlocução desse grupo religioso com essa ideia de uma construção, de uma ascensão da direita, da extrema-direita. Parece que o filme está o tempo todo pautado de isso aqui é um problema e não tem solução. Ele já chega com essa questão. Mas o problema é que a pergunta que a Petra meio que se faz inicialmente é por que isso aconteceu? E a resposta dela já tá aí, entendeu? Enfim, acho que esse é um ponto que
novamente, foi aquilo que eu falei no início, né? Eu acho que o filme, pra mim, parece que o tempo todo ele tá girando em círculos do que ele tá tentando fazer, mas ele tem a resposta já do que ele tá tentando fazer. Eu até acho, cara, porque quando você traz esse relato, né, sobre esse olhar, né, e como a igreja, no modo geral, né, ela tem esse papel social também, né, ali, e eu tava trazendo essa cena desse pastor evangelista que ele faz esse desenho, né, sobre a visão do Marx contra a visão católica e tudo mais. E ele, enquanto Marx fala que o problema é social, enfim, esse pastor ele fala que Jesus diz que o problema é o pecado, é o que está dentro da gente e tal. Então existe ali algumas respostas que ficam parecendo muito simples assim, e que não se aprofundam justamente nessas causas sociais que você falou e que ficam nessa superficialidade. Por isso que eu acho que tem aquele momento quando ela mostra um pastor, que é um outro pastor que tá criticando o Malafaia, eu falei assim, pronto, agora ela vai trazer um outro ponto de vista. E não, aquilo ali some, assim, aquele personagem ali aparece naquele momento, faz esse pequeno contraponto assim e some. E aí parece que esse lado desse grupo evangélico, que é um lado muito mais combativo, né? A maneira como Malafaia fala, que ele é, né, ele é incisivo, que ele fala que tem aquela passagem dele dentro da sua BMW toda blindada lá, ele falando, você acha que só porque o cara é pastor fica subindo em cima, porque Jesus deu a chicotada, virou mesa e não sei o que, tipo, o cara tem a procuração de Jesus ali pra falar, né, tudo que fez. Mas enfim, essa coisa mais combativa parece que é o principal ponto de vista que o filme quer trazer desse aspecto evangélico. Eu até entendo, porque a gente sabe que o quanto, né, o governo Bolsonaro teve apoio, sabe? O quanto essa extrema-direita teve apoio de camadas evangélicas. Mas aí eu acho que até para reforçar o ponto seria interessante uma lógica de, sei lá, o pastor Henrique Vieira ou qualquer outro pastor que fosse de esquerda, porque até para mostrar o quanto essas pessoas que estão ali dentro da igreja, que se mantêm dentro da igreja, lutam e sofrem, inclusive, por serem de viés progressista, por serem de esquerda, por serem anti essa extrema-direita. E aí, quando você coloca como se simplesmente isso praticamente não existisse, me soa um pouco vazio e, inclusive, parece que desmerece quem tá ali nas trincheiras lutando, sabe? Porque tem gente que tá dentro das igrejas fazendo esse trabalho. Então, e que deve ser horrível, assim, tá dentro de um ambiente onde tem gente que tá ali te achando até anticristão por ser contra, sei lá, porque tem gente em algumas igrejas, em algumas denominações, em alguns lugares, tem gente colocando o ex-presidente da República, né, o Bolsonaro, como se fosse quase um deus, um Messias. Ele é um novo Messias, sabe? Tem Messias no nome, cara. Então, é meio... Eu fico pensando, eu assisti o filme e quando eu pensava que ia sair alguma coisa nesse sentido, sumia. E eu ficava, gente, mas como assim? Como pode? Eu às vezes sinto falta justamente dessa, assim, qual que vai ser o assunto aqui? O que a gente vai discutir, assim, né, aqui? E eu queria só dar um exemplo, se vocês até puderem me ajudar com isso, porque eu acho que as pessoas, tem muita gente que ouve a gente, que gosta de documentário e tudo mais, mas eu acho legal da gente exemplificar, porque às vezes quando a gente tá falando de um filme de ficção, a gente geralmente fala isso, né? O cara não se aprofundou tanto, ou ele ficou numa superficialidade para dar alguns exemplos e tal. E, por exemplo, quando a gente pega documentários como do Eduardo Coutinho, né? Alguns deles, assim, uma das coisas que sempre me chama a atenção é como o Eduardo, ele tinha um personagem, sabe? Tipo, mesmo no documentário lá do Edifício Master, por exemplo, o personagem é o edifício, entendeu? Você não precisa ter uma pessoa que anda e que vai conversando com as outras e tudo mais. E aí, aqui, a minha ideia é que, assim, quando eu fui ler, né, a sinopse do filme e tudo mais, eu falei, o personagem principal dela
é justamente essa ascensão evangélica. Esse vai ser o personagem, que é um personagem muito multifacetado, que é um personagem muito... A Nath até falou, tipo, é complicado de explicar isso, assim, tipo, tem muita coisa ali. E aí vai juntando isso, né? Um personagem muito complicado. Aí o Cláudio falou, parece que ela já tem umas respostas prontas, então dá a entender que ela meio que já foi fazer o documentário com um viés, né? Talvez ela não estivesse tão aberta enfim, a tentar entender um pouco mais desses ângulos. E aí a Ká fala assim, mas tem, sabe, tem um poder social que essas igrejas que, né, que fazem, que é incrível. E a gente não vê isso aqui. Então, tipo, tem tanta coisa ali que ficou, que daí parece assim que realmente faltou um pouco mais de profundidade ali, né? De delinear, de repente, um caminho pra gente seguir junto com ela, né? Ô, Rafa, sabe quem que eu acho que é o personagem principal? Quem? Ela mesma. A própria Petra. Porque eu acho que no fim das contas é um grande estudo que ela... eu fiquei com vontade aqui de estudar a Bíblia, então deixa eu fazer aqui um estudo, e eu acho que é ela mesma. É um cinema... Funciona, por exemplo, em Helena, esse aspecto mais egoísta, assim, mais pessoal do cinema dela, mas eu acho que deixa de funcionar quando você está falando, por exemplo, de ascensão de teocracia no Brasil. Então ela continua com o mesmo aspecto egóico num filme que fala sobre um coletivo que ela não compreende. Então eu acho que o personagem principal é ela mesma, é o estudo que ela resolveu fazer para ela mesma, não para ninguém mais. Mas aí é que tá, se... eu concordo com isso, que ela é o grande personagem do filme, apesar de que quando eu vi a primeira vez eu pensei muito, nossa, o Silas Malafaia, ele é esse personagem central, mas na verdade hoje eu concordo que é isso, é ela a grande personagem, mas se ela tá querendo fazer esse estudo, é aí onde entra, ela acaba não fazendo, ela sai do próprio lugar, eu acho que ela sai do ponto que ela estava inicialmente e ela avança muito pouco no entendimento, porque ela acaba, é como se ela tivesse ido a partir de uma ideia preconcebida e terminado dizendo assim, olha só, era exatamente o que eu pensava. Olha só, eu tenho razão. E que poderia ser, mas se ela tivesse feito uma pesquisa maior, sabe? Exato, tem razão. Não, e assim, acho que até existe um ponto, que você até falou um pouco antes, Rafa, da questão dela talvez não estar aberta. Assim, sendo bem honesto, talvez ela até esteja aberta, tá? Sabe? Quando ela foi fazer o documentário, talvez ela até tinha essa coisa na cabeça dela. O problema é que ela não coloca isso em momento nenhum dentro do documentário, né? Isso parece só no campo das intenções, né? E é aquela frase máxima que, de boas intenções, o inferno tá cheio pra combinar com o tempo. Eu não concordei que ele foi embora pra América. Um líder fica, paga o preço, vai pra cadeia ou não? Tá aí Lula. Tudo estava indicando que ele ia pra cadeia. Ele fugiu, não. Postura de um líder. Então, pra mim, o cara sai daqui correndo e ir pra América? Não concordei. Não vou concordar nunca. Fica aí em cara. Aguenta o pau. Agora assim, fazendo um exercício aqui. Ela falou que esse filme é uma carta de amor à democracia. Esse foi o que a Petra falou. Eu queria saber assim, vocês acham que, por exemplo, uma pessoa que, enfim, não acompanha nada de política, que está completamente desconectada desse tipo de coisa, que acha que o que houve lá no 8 de janeiro eram pessoas, enfim, tentando tomar o poder, que o que houve durante a pandemia, né, era só, enfim, incompetência e tal, que não tá pensando nessa parte de ascensão evangélica, né, o crescimento da bancada evangélica no Congresso Nacional e tal, uma pessoa que tá fora desse ponto de vista. Vocês acham que o filme, de alguma forma, ele consegue, pelo menos, explicar um pouco que existe uma vertente evangélica crescente no Brasil, assim? Eu penso que minimamente sim, assim, talvez ela consiga dar uma pincelada, mas eu acho que o próprio fato de botar ali no título o Apocalipse, né, torna todo o viés do filme um pouco sombrio. Então acho que ela sempre vai trazer um clima de fim do mundo para aquilo que ela tá falando.
E eu acho que pra quem não tem muito contato e tá vendo esse filme, assim, um pouco alheio de tudo, vai passar essa impressão, vai talvez ficar essa impressão de fim do mundo e talvez cumpra essa função de dar uma assustada, assim, nessa pessoa mais desavisada, por conta desse aspecto mais sombrio e... Enfim, é um filme um tanto melancólico, né, de se assistir justamente pela narração dela e por esse tom de fim do mundo. Eu acho que ele é um tanto melancólico e talvez essa sensação de preocupação ela passe, mas isso considerando uma pessoa que não concorda com os atos, com a ascensão evangélica, com bolsonarismo, enfim. Agora, do outro ponto de vista, eu já não faço ideia, assim, eu continuo achando um tanto perigoso, porque essas pessoas endossam tudo que está sendo mostrado no filme, né? Ela disse que essa ideia pro filme nasceu, né, de um encontro que ela teve, que foi para ela um encontro surpreendente, logo no início das filmagens de Democracia em Vertigem, que ela encontra justamente o Cabo Daciolo, né, no meio lá do Congresso. Tem muitos fiéis ali e tudo mais, e esses fiéis estavam abençoando, né, as mesas do Congresso e tudo mais. E aí, quando ela perguntou ao Daciolo o que aconteceria com a democracia brasileira, ele respondeu: olha, vai vir um governo de Deus, né, entregou isso para ela e deu para ela também uma Bíblia e pediu para ela e a sua equipe orarem e tudo mais. E ela achou essa contradição de ser evangelizada no centro da democracia brasileira uma coisa super contraditória, né? Porque a Petra diz que essa é uma das grandes virtudes, né, que a gente teve ao longo dos anos, foi justamente separar a política da religião e tudo mais. E aí foi quando ela teve essa ideia de fazer esse filme. Então, lógico, tem muito a ver, como se fosse uma Democracia em Vertigem parte 2, né? Parece realmente uma continuação, mas eu fico às vezes me perguntando isso, se de repente uma pessoa que não tá muito a par das coisas, se de repente o filme, por ele ter essa superficialidade, se ele surge como porta de entrada realmente, sabe, pro assunto. Mas eu vou dizer para vocês que algumas pessoas vieram me perguntar: você assistiu Democracia em Vertigem e tal? Eu falei: eu assisti. Você? Eu vi várias pessoas falando assim: cara, não assisti e eu acho que eu não vou assistir porque me dá muita preguiça assistir isso. Acho que talvez o assunto, pelo ponto de vista da Petra Costa, realmente me dá um pouco de preguiça. Ai, gente. O pior é que eu acho que às vezes, eu concordo com a Natália, eu acho às vezes ela muito competente no que ela faz. Eu acho realmente o elenco excelente, sabe? Eu acho que a grande questão, acho que a Petra, ela é uma cineasta que ela tem uma grande capacidade de construção de imagens, sabe? Isso é uma coisa que realmente é uma competência enorme dela. E eu acho que ela consegue fazer isso muito bem em alguns momentos, por exemplo, no Democracia em Vertigem, de construir esses paralelos através da reconstrução histórica, enfim, eu acho que isso é muito bem feito. No próprio Helena, isso é incrivelmente feito, eu acho um absurdo, Helena. E no Homem Gaivota, que é um outro documentário um pouco menos falado nela, também tem bastante disso. Mas eu acho que parece que às vezes ela vive esse universo da construção da imagem não parece às vezes ser usado para a própria narrativa, sabe? Parece só uma coisa bonitinha, sabe? Um post de Instagram. Às vezes eu acho que a Petra parece que ela tá vivendo nesse mundo, assim, de um post de Instagram, quando ela vai construir essa própria narrativa dentro do filme. E assim, isso talvez funcione dentro de um filme muito mais pessoal e dentro de um filme que você tá se propondo a analisar uma questão política brasileira muito mais complexa. Eu acho que vira um pouco esquisito. Eu depois até fiquei pensando, depois que eu terminei de ver o filme, eu fiquei pensando assim, né, porque, putz, a gente fica vendo ali de novo o Bolsonaro, Malafaia e tal, e realmente é uma parada que parece sim que passaram, sei lá, décadas, né, que a gente viveu aquilo, e aí ver eles de novo ali dentro daquela situação de poder e tudo mais, dá uma angustiazinha, assim, quando você olha tudo aquilo, né, e pensar assim, putz, a gente passou por isso. Eu acho que isso é muito poderoso. Então, o documentário em si, ele por si só já tem uma função, né, muito didática de marcar também, assim, colocar um ponto, né, nessa história e justamente marcar o que foi vivido e isso ficar documentado ali realmente para que a gente entenda
por onde a gente passou. Mas eu vou falar pra vocês que quando terminou o documentário, eu fiquei pensando assim, falei, cara, seria tão bom, tipo, um candidato chegar e falar assim, gente, ó, eu sou ateu, como eu entendo que o Estado é laico, eu respeito tudo, então tá tudo bem. E acabou esse papo de que é Deus que vai proteger, que é Deus acima de tudo, não sei o que, sabe assim? Eu terminei o documentário falando, caralho, seria tão bom isso. Só que é lógico que é uma visão muito simplista, né? Existe um monte de interesse por trás, financiamento, né, para as igrejas, você tem um monte de questão ali de proteção fiscal, enfim, existe toda uma mentalidade, ainda tem essas questões, como eu falei antes, né, dessas teologias que falam sobre esse poder, sobre um pensamento dentro da teologia, dos valores bíblicos e tal, que alguém lá fez essa interpretação e daí quer que o seu país seja daquela forma. Então eu entendo que existe toda uma complexidade, mas na hora que terminou, eu acho que talvez cansado também, eu fiquei meio assim, falei, caralho, só surge alguém que fala que é ateu e que o Estado é laico e que respeita todo mundo. Tava ótimo já, sabe? Rafa, mas você fala do efeito que essas figuras trazem, né? Eu confesso que assistir a figura do Bolsonaro e dos filhos dele me assusta ainda muito, assim, é uma coisa que me arrepia, que me faz me sentir mal, assim, de verdade. E é um perigo a gente ficar, por exemplo, pensando nessas pessoas que não assistiram o filme por preguiça, né, ou por não querer reviver essa história. Mas assim, eleição é o ano que vem. E essa história não acabou e tá muito longe de acabar, né? Tá aí essa confusão toda com Eduardo Bolsonaro, com taxação do Brasil, Estados Unidos querendo interferir na política daqui. Então, assim, não vejo como uma história passada, uma história totalmente vigente e sabe lá o que vai acontecer no ano que vem agora na eleição. É tudo muito, muito fresco, parece um passado muito distante. Por exemplo, até pensar em pandemia, é um absurdo que a gente lembre de pandemia e pense o quanto distante é, porque não foi muito próximo, né? Uma coisa que eu falo, a gente esquece muito rápido das coisas quando a gente já tá numa situação melhor. Então, mas o risco que a gente corre disso voltar o ano que vem, de viver tudo isso de novo e de viver novas tentativas de golpe, eu não quero ser pessimista, mas é muito concreto, assim, não é distante, é muito, eu acho que é um risco vigente e forte. Eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa, né, porque como a gente sabe, a gente passou por muita coisa complicada nos últimos anos. Tem uma notícia, né, que saiu da Dandara Ferreira, que é diretora também, que foi a diretora lá de Meu Nome é Gal, que ela acompanhou a CPI da Covid, né, por 6 meses, e ela tá filmando, né, um documentário que se chama De Quem é a Culpa, que é um documentário que vai focar especificamente na época da Covid, como o governo, né, se comportou. E ela acompanhou a CPI justamente nessa parte, né, das investigações e tudo mais que aconteceram. Então eu acho que a gente ainda vai ter muita coisa, sabe, para olhar, para tentar digerir e tal, porque foi um atropelo, né? Eu acho que isso tudo que a gente viu é um atropelo mesmo. É tanto assunto, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que é difícil acompanhar e é difícil a gente ter uma visão crítica daquilo. E aqui a gente tem um documentário de uma diretora que é uma diretora talentosa, mas, né, a gente vê que ela realmente pegou num assunto tão espinhoso e com tantas vertentes ali que o documentário acabou ficando um pouco perdido, assim. Lá no Detalhe da Semana, aquele momento que a gente dá dicas para vocês aí, ouvintes, eu acho que é o momento aí da gente indicar coisas, né, para vocês fazerem coisas diferentes, para vocês fazerem durante a semana. Cara, vamos começar com você que voltou fresquinha aí das férias, tá tranquila, cabeça leve. O que você trouxe de bom pra gente, Cá? Eu trouxe a indicação de 2 livros que foram lançados recentemente, do mesmo autor.
é um autor japonês chamado Uketsu. Tá fazendo muito sucesso lá no Japão. E aí, no Brasil, já foram lançados os livros Imagens Estranhas e Casas Estranhas. São histórias de horror muito rápidas, muito fluidas. Eu, pessoalmente, gosto mais de um do que do outro livro. Mas, no Imagens Estranhas, você vai ter uma narrativa que, enfim, vai, a partir de desenhos, a partir de algumas imagens que realmente são bem estranhas, esse autor, ele meio que convida a gente a investigar o que são esses desenhos, como eles se relacionam entre si, e aí a história que vai se desenrolando é extremamente macabra. E é bem interessante, chama muita atenção da gente, porque ele traz o horror a partir de uma lógica do real, sabe? É bem menos sobrenatural do que outras histórias, é um horror da vida real, mas é a partir de algo muito bizarro, sabe? E é isso, uma imagem que vai dando origem traz uma história, e aí outra imagem que traz outra história, mas elas se conectam, e aí no final a gente vai entendendo tudo. E a mesma coisa acontece com o Casas Estranhas, que a história é toda relacionada a plantas de casas. E a partir dessas plantas, a gente vai tendo acesso a uma história muito macabra, muito esquisita, com gente muito bizarra e muito ruim. Caramba, que doido. Mas é isso, são livros muito curtinhos, assim. Eu li cada um deles em um dia, porque eu fiquei curiosa e eu queria saber o que ia acontecer. Sério. E aí é bem... Eu gosto mais do Imagens Estranhas do que do Casas Estranhas, mas em breve vai ter a sequência do Casas Estranhas e eu já tô na fila, assim, prontinha pra ler o livro, e deu pra entender porque é que o Uketsu, ele virou esse fenômeno no Japão. Inclusive, ele tem um canal no YouTube, ele é um youtuber, e ele se apresenta com uma máscara branca. Então, ele é uma figura muito particular e muito esquisita, e que, é isso, cria histórias estranhas, macabras, a partir de coisas aparentemente simples, assim, tipo, a partir de imagens, né, tipo, desenhos, uma planta de casa, e é isso, eu tô muito curiosa pra saber quais são as outras coisas que ele vai escrever. Mas fica a indicação, são 2 livros que foram lançados esse ano, e que é isso, eu li meio que em sequência os 2. Nossa, eu tô vendo aqui, ele usa uma máscara, tipo uma máscara de papel machê, estranhíssima também. É tudo bem esquisito, e aí, inclusive, as plantas do livro, as imagens do outro livro, os desenhos são esquisitos, e aí você, aos poucos, um desenho que é sobreposto com outro cria uma nova imagem, que fica mais estranha ainda. Enfim, é bizarrão. E tem algum motivo de ser, bizarrão. imagens estranhas e casas, estranhas? É porque é alguma coisa do Uketsu, do universo do Uketsu? Existe um universo por trás disso ou não tem nada a ver? É porque realmente as coisas são esquisitas, mas eu nunca pesquisei pra ver se ele tem criado um universo, porque também é isso, ele é japonês, e aí as traduções no Brasil viraram isso, então eu não sei exatamente se em japonês ele usa esse termo, mas é até interessante porque são 2 editoras diferentes. O Imagens Estranhas é da Suma de Letras e o Casas Estranhas é da Intrínseca. E os 2 têm isso, né, assim, são Imagens Estranhas e Casas Estranhas. Mas realmente, assim, dentro da narrativa faz sentido, porque realmente são imagens estranhas e as casas do Casas Estranhas são bem esquisitinhas, assim. Entendi. Boa, tá aí, então. Lembrando vocês, ouvintes, que tudo que a gente tá falando vai ter link no post aqui, então não pegou alguma coisa, é só você ir lá, né, na descrição desse episódio, ou no post, né, no nosso site, e aí vai estar tudo linkado lá, é só você clicar, você vai ser direcionado para tudo que a gente tá falando aqui. Cláudio, e você, o que você trouxe de bom pra gente aí? Olha, eu ia até indicar o Helena, mas como a gente já falou dele aqui, vou pra ir pra outras coisas. Boa. Vou primeiro falar de uma série que é uma das minhas queridinhas desse ano. Eu assisti a primeira temporada lá no início do ano, e a segunda temporada acabou de acabar, que é Poker Face. Essa série maravilhosa, criada pelo Rian Johnson, né? Que muita gente vai se lembrar lá do Star Wars Os Últimos Jedi, e do Entre Facas e Segredos, né? Também, que são 2 filmes de... E ele é o criador dessa série, que tem a Natasha Lyonne, que é uma atriz maravilhosa como protagonista.
E, basicamente, a história dela, assim, puxando mais do início, né? Ela é uma pessoa que tem uma espécie de habilidade extraordinária, mas que não é algo sobrenatural. Mas que tem um quê de extraordinário, assim, que ela consegue descobrir quando a pessoa tá mentindo. Só que, assim, não é de uma forma muito óbvia, né? E o tempo todo ela diz na cara da pessoa que a pessoa tá mentindo. E aí ela, de início, usa isso como um artefato para aplicar algumas coisas, né? Principalmente em jogos de carta, conseguindo dinheiro e tal. E um dia ela é pega por um dono de um hotel, de um cassino. Esse cara obriga ela a trabalhar para ele, descobrindo justamente se alguém tá mentindo para roubar o jogo. O problema é que ela acaba se enrolando no meio de uma confusão, de uma morte, e ela tem que fugir desse cassino. E aí a questão é que todo o episódio ela tá fugindo, né, de carro, desse grupo que é envolvido com a máfia, e todo lugar que ela para acontece uma morte, e ela acaba tendo que desvendar essa morte por essa habilidade dela. É um pouco de essa ideia de caso da semana, mas tem uma história ali maior por trás. A segunda temporada é mais uma continuidade, mas ao mesmo tempo que tem um lado super divertido, porque é uma série de comédia, bem mais de comédia do que qualquer coisa. Ela tem um lado de suspense, claro, mas ela tem esse tom cômico muito forte. Mas dois fatores que eu acho que podem chamar muita atenção para todo mundo que não assistiu assistir. Uma é que todo episódio tem uma participação especial de algum ator ou atriz famoso. Então, por exemplo, o primeiro episódio tem o Adrien Brody, é um dos personagens principais. Você tem, por exemplo, nessa segunda temporada, a Cynthia Erivo, que ela participa de um episódio da segunda temporada. Mas enfim, cada um dos episódios vão construindo isso, e ao mesmo tempo eu acho uma série muito interessante, para além desse fator cômico, né, que eu falei, também tem um lado muito interessante de como se fosse quase uma descoberta por esse interior dos Estados Unidos. Então tem esse ponto muito interessante. É uma série, como eu falei, muito divertida de assistir, vale muito a pena. Ela tá no Universal+. Então ela tá dentro de vários canais maiores de streaming, né? Porque o Universal+ não tem canal próprio. Então, tipo, Mercado Livre, Globoplay, Prime Video, enfim, você consegue assistir dentro deles. E o outro eu vou trazer um quadrinho que eu li recentemente. Sempre que eu tô aqui eu trago um quadrinho, né? Legal. Tem uns anos atrás um quadrinho que explodiu muito, assim, dentro do meio, né? Que é uma HQ chamada Sabrina, do Nick DeSano, que basicamente debate sobre fake news, esse universo da mentira, dentro de uma trama de suspense. E aí esse autor tá fazendo um novo quadrinho, que acabou de sair no Brasil, chamado Aula de Teatro, que os dois foram publicados pela editora Veneta. E aí, a curiosidade, o Aula de Teatro é o primeiro quadrinho que foi indicado ao Booker Prize, que é um dos maiores prêmios de literatura que tem. E na história, ele basicamente vai falar de um grupo de pessoas aleatórias que se encontram para fazer um curso de teatro com um cara totalmente misterioso. E aí, a grande questão é que cada um deles meio que tá fora de sintonia, um pouco afastado dentro de seu núcleo familiar, de núcleo de amigos, tá vivendo um problema, né, dentro da própria vida. E aí é basicamente uma super discussão a partir disso sobre essa alienação, esse escapismo dentro do nosso universo contemporâneo, dentro de um quadrinho muito bonito, até. Tô falando aqui, parece uma coisa super complexa, mas é um quadrinho que vai se transformando em algo até muito bonito. Ele parte menos de um suspense, né? Como Sabrina, que inclusive eu também recomendo muito de ler. É mais um lado dramédia, vamos dizer assim, para os caminhos que ele vai indo. Vale muito a pena ler os dois, né? Então ele vem uma dica dupla, assim. Pô, muito legal. Eu adoro esses quadrinhos quando o pessoal indica. Eu sempre venho aqui no Google para olhar as artes, que eu acho muito legal. E esse tem uma arte mais minimalista, assim, né? Ele não trabalha tanto com sombras e tal, então tem uma coisa mais teatral mesmo, assim, engraçado. Sim, ele brinca muito com a construção de espaço, né? Como o espaço vai meio que mudando os personagens, enfim, é muito, muito interessante. Muito bom. Nath, e você? O que você trouxe pra gente na sua estreia aqui? Estou com o meu bloquinho apostos aqui, Nath, pra pegar suas dicas. Ai, que responsabilidade. Bom, eu vou aproveitar que é mês da mulher negra latino-americana e caribenha para indicar os filmes da Sara Gomes, que é uma diretora cubana, que ainda é muito pouco debatida, ela deveria ser muito mais debatida e mais conhecida do que ela é,
E os filmes dela estão todos disponíveis em streaming. Se eu não me engano, tá na Fílmica. Entrou recentemente todos os filmes dela. A maioria são curtas. Ela tem acho que 1 ou 2 longas, salvo engano 1, que é o De Certa Maneira, que é o longa dela mais conhecido. E a gente tá falando de documentários, são curtas documentais. E o De Certa Maneira, ele é híbrido, né? Ele mescla a ficção com o documentário. E é um cinema muito político, um cinema importante de ser debatido. A Sara, ela faleceu muito cedo, ela foi assistente de direção da Agnes Varda, na época que a Varda passou em Cuba. Então ela tem uma raiz aí muito parecida, né, com a da Varda, nesse sentido de fazer um cinema mais humano. Então eu gosto muito, assim, o De Certa Maneira é um dos meus filmes preferidos. E fala sobre uma professora que, em plena transição de Revolução Cubana, essa professora, ela tá dando aula, né? Ela tá ensinando, e enquanto isso ela tá se relacionando com um homem que faz parte do movimento do sindicato. E a Sara, ela faz tudo de uma forma muito didática, né? Para que você entenda tanto a Revolução Cubana quanto o contexto fictício ali do relacionamento que ela tá montando. Então eu acho um cinema sensacional, assim, de ser estudado. E eu não sei se eu posso dar dica de curso de cinema de amigo. Pode, lógico. Eu acho que também casa aqui com o que a gente tá falando, né? Que eu acho que falar de democracia e religião é falar de capitalismo também. Eu tô trazendo a Revolução Cubana. E eu vou indicar, então, o curso que o Márcio Salem vai dar sobre cinema e capitalismo, que acho que vai começar em breve, e ele vai abordar vários filmes, vai falar sobre cinema soviético, vai falar sobre o cinema do Ken Loach, vai trazer Parasita e outros filmes que são interessantes para fazer esse trânsito, né, de cinema e política que a gente tanto falou aqui hoje. Que demais! Caraca, eu não sabia que ele ia dar esse curso. Vou atrás desse. Gostei não é muito. publi nem nada, tá? É uma indicação sincera. O Márcio é muito amigo meu e eu acho que é um tema muito pertinente aí pro momento. Não, ótimo, ótimo. E eu adorei também a dica da Sara Gomes. Inclusive achei bom, porque você tá dando essa dica depois da gente ter visto uma mulher fazendo um documentário sobre um tema político. Então, exato. A pessoa, inclusive quem quiser estudar, pode assistir o documentário da Petra, depois ir assistir da Sara e fazer essas comparações, né? Tipo, como cada uma quis filmar ou tocar em assuntos diferentes. Bem legal, hein? Bem legal. E você falou De Certa Maneira, o De Certa Maneira é o único longa dela, né? É o único longa, né? Ela nem chegou a finalizar esse longa, ela faleceu na produção. Caramba. Ela faleceu muito jovem, se não me engano, ela não tinha 30 anos. Nossa Senhora. Então, assim, uma perda gigantesca pro cinema. Gigantesca, pois é. Sensacional, tá aí então, dica da Nath aí pra vocês. E pra fechar aqui o Plano Detalhe, eu queria trazer um podcast que tem a ver com o que a gente falou aqui. Saiu um podcast um tempo atrás que se chama No Alvo. No Alvo é um podcast investigativo do ICL, né? Coordenado lá pela jornalista Juliana Dalpiva, que já tinha feito outros podcasts investigativos. Ela fez inclusive sobre o Bolsonaro também. E o podcast conta com a reportagem do Igor Mello. O programa, ele vai passando ali, né, por várias temporadas e tal, e nessa temporada eles falam sobre o Império Malafaia. É uma série que tem o foco justamente para contar quem é o pastor Sila Malafaia e o seu ativismo político. Eu acho que o podcast, ele tem uma profundidade maior, assim, né? Pensando que o podcast tem 50 minutos, por exemplo, está todo dividido em capítulos, você, vendo o documentário da Petra Costa, você vai ver ali o Malafaia ali no meio e tal. Então, tem coisas ali que são semelhantes. Mas eu acho que o podcast, ele acaba se aprofundando mais nisso. Então, quem quiser entender um pouco mais, e a Juliana Dalpiva é muito certeira assim no tom e na maneira, né, de contar a história também. Então é um teor um pouco mais jornalístico, né? Então vai contar também um pouco sobre a história do Silas e como ele construiu esse império, né? Por quais caminhos ele chegou até ali. Então vale muito a pena também para quem quiser entender um pouquinho mais sobre esse personagem. E eu queria deixar um segundo
plano detalhe aqui, que é um filme que eu assisti recentemente e eu gostei. Eu gosto de filmes assim de zumbi, sabe? De fim do mundo. Eu acho legal esse tipo de filme assim. E eu assisti o Apocalipse Z, que é um filme que tá no Prime. E é um filme espanhol. E é um filme ali de ação, né? Terror e tudo mais. Um filme de quase 2 horas. Dirigido lá pelo Carles Torrens. E ele conta a história de um cara que fica preso na sua casa quando começa, né, a vir aí esse apocalipse de zumbi ali, né, que começa a dominar. E aí você vai vendo a deterioração, né, da cidade e tal, e do país, né, porque surge um vírus, eles tentando resolver, não consegue, aquilo vai se espalhando e tudo mais. Então a gente vai entendendo um pouco. É legal porque é quase que é um filme de origem, é um filme que foge do eixo, né, americano, a gente tá falando de um filme espanhol. E é legal também porque tem essa pegada de ser uma coisa um pouco mais atual. Então a gente tá falando de, né, a galera com celular, internet, rede social e tudo mais. Então tem momentos ali no vídeo que quando começa a ter os ataques zumbi, ele vai olhar no celular lá, ele vai passando os stories assim, sabe? Ele vai rodando os stories e vai vendo o pessoal filmando o ataque zumbi. Então é isso, é um filme bacana nesse sentido e certamente ele tá construído para ter uma parte 2, tá? Então já vai sabendo que ele fica meio aberto ali o final, justamente para ficar assim com esse ar de quero mais. Então fica essa dica do Apocalipse Z, que está no Prime aí para quem gostar. Filme de ação, terror, zumbi, tá tudo aí. Isso, gente, chegando aqui no final desse podcast Cinemação 609, batemos esse papo sensacional aqui sobre Apocalipse nos Trópicos, e eu não podia fazer esse podcast sem meus convidados aqui, que abrilhantaram esse papo. Foi demais poder conversar com vocês. Nath, muito obrigado pela sua presença aqui, pela primeira vez no Cinemação. Eu espero que a gente possa repetir isso mais vezes, Nath, que você possa voltar com frequência aqui, porque realmente é muito gostoso trocar essa ideia com você que sabe tanto, acompanha tanta coisa. Então muito obrigado, e deixa aí meios de contato para quem quiser acompanhar você, seus textos, enfim, como que as pessoas te encontram aí, Nath? Poxa, eu que agradeço, Rafa, pelo convite mais uma vez. Eu adorei, foi muito gostoso bater esse papo com vocês também. E conte comigo para os próximos, e estou à disposição sempre que você precisar. Eu escrevo para o site Coletivo Crítico, então eu posso ser encontrada tanto no meu Instagram pessoal, que é Natália Bocaneira, como com os meus textos no Coletivo Crítico, que é @Coletivo Crítico, e o site também é www.coletivocritico.com. Recentemente eu fiz a cobertura do Festival de Cannes pelo Feito por Elas, então você encontra a cobertura de Cannes por lá. Então, como tem muito filme ainda para chegar aqui, é bacana dar uma olhada por lá também. E é isso, eu tô basicamente no Instagram, no X e no Blue Sky com os mesmos perfis. E agradeço de novo, foi muito, muito bom mesmo, Rafa, brigadão. Muito bom, adorei, Nath, muito obrigado. Cá, obrigado também pela sua presença, cá, parceira aqui do Cinemação há tanto tempo. E ainda tem o nosso projeto, né, cá, que saiu já faz um tempo, que para quem não ouviu, vai lá ouvir o podcast 600 com o roteiro da Cá, um roteiro maravilhoso que ajudou, né, ali a dar todo o corpo pro episódio. E Cá, também deixa aí meios de contato, como que as pessoas te acompanham? Então, eu tô no Instagram, né, é só procurar Carissa Vieira com C e 2 S. Também tem um canal no YouTube, inclusive eu tenho postado vídeos curtos lá, mas em breve vai sair um vídeo longo, realmente longo. Verdade, porque já tava achando que era só promessa isso aí. Olha só,
O roteiro tá terminando, amigo. Milagres acontecem. Muito trabalho, mas um milagre aconteceu. Vamos ver quanto tempo vai levar também agora pra editar esse negócio. Mas enfim, vídeo longo, mas eu tô lá no YouTube também. É isso, assim, eu tenho um X, mas eu não uso mesmo mais, eu meio que me afastei daquele ambiente tóxico. E tô no Blue Sky, que não necessariamente é zero toxicidade, mas na verdade é bem tranquilo viver lá. Não tem muita treta como tem no antigo Twitter. Mas é isso, é só procurar a Carissa Vieira no Blue Sky, que eu tô lá também. E falo muito sobre política lá. O que tem tudo a ver com o episódio de hoje. Então, tô acompanhando as últimas notícias de forma... Só tô doida pra ver alguém sendo preso, sabe? É isso. Já deixa o champanhe geladinho. Estamos muito ansiosos. Nossa! Animadíssima por esse momento. Nossa Senhora. É isso, obrigada pelo convite. Você sabe que pode sempre chamar que eu venho. Valeu, Cá, muito obrigado mesmo. E Cláudio, muito obrigado também. O Cláudio também, colunista aqui do Cinemação, tá com a gente também há tanto tempo, né, Cláudio, que a gente já troca essa ideia. Muito obrigado também. E deixa aí meios de contato, Cláudio, como que as pessoas fazem para acompanhar seus textos aí também? Bom, para acompanhar, a Maria tá lá no Cinemação, especialmente de crítica, né, em relação a textos mais de cinema. Dá para me acompanhar, ainda não abandonei, como a Carissa fez, o Twitter. Então tá lá, @CláudioGabrielJ. Assim como o meu Instagram também, que acho que são os meios que eu mais posto. E também o meu podcast, que no momento a gente meio que tá um leve ato. Podcast que eu tenho dedicado à temporada de prêmios, a Oscar, chamado Rumo ao Oscar. Um nome até bem simples, né? De conseguir achar. E a gente tá nesse ato porque meio que tá esperando agora começar a acontecer. Agora tiveram anúncios de festivais e tudo mais. A gente deve ter novo podcast daqui a pouco. Mas a partir ali de fim de agosto vai emendar toda semana. Então já dá pra se inscrever. Ainda tem muita coisa pra trás que dá pra ouvir também. Desde o último Oscar, que a gente também já lançou muita coisa legal. Enfim, procurem lá que é muito legal também o papo. Muito bom, muito obrigado, Cláudio, mais uma vez. É isso então, gente. Antes da gente terminar, eu gostaria de convidá-los aí para você classificar a gente, né, lá no Spotify. Isso ajuda demais para que a gente chegue a novos ouvintes. Então basta acessar o Spotify, ir lá e dar as estrelinhas. Isso é bom pra gente porque a gente acaba sendo apresentado a novos ouvintes. E se você curtiu esse episódio, então vamos continuar essa conversa, por que não? Manda aí sua crítica, sua pergunta, ou alguma teoria que você tenha, ou só um oi, fala assim, tô aqui, tô ouvindo, gostei desse episódio, e você pode fazer isso através tanto das nossas redes sociais, né, no @cinemação, a gente está em todas elas, ou ainda pelo e-mail, contato@cinemação.com. Esse e-mail chega aqui direto pra gente, a gente te responde por lá e a gente vai continuar vendo e lendo tudo que vocês mandam. Então vamos manter essa conversa porque é muito boa da gente continuar o assunto assim de uma forma mais direta. Se você quiser conversar, inclusive comigo, é só me procurar aí por Rafa Aridelli. Eu também estou em todas as redes sociais, Instagram, Blue Sky, Twitter, e a gente pode continuar também trocando essa ideia por lá, por esses meios. E além de classificar a gente no Spotify, lembre-se que se você usa a Apple Podcasts, o Deezer, o Castbox ou a Aurelo, você também pode acompanhar a gente por lá e mandar seus comentários por lá também. Então siga o Cinemação nos principais agregadores, assim tudo que a gente publicar vai chegar direto aí para vocês e vocês não perdem nada, sem depender do algoritmo maluco desses agregadores de podcast. E se você quiser dar aquela força pro Cinemação, lembre-se que com o valor de um cafezinho por mês você já ajuda demais a gente aqui. A gente oferece um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente pode trocar uma ideia ali mais direta com os autores, convidados e também os padrinhos, né, do Cinemação. E além disso, a gente envia também um presente para você no fim do ano. O link para se tornar um apoiador do Cinemação tá no post desse podcast ou na descrição dele. E é isso, gente. O podcast Cinemação 609 fica por aqui e a gente se vê no próximo.
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.